eu creio que quando nós atravessamos os dois oceanos juntos, cada um também atravessou, né, o seu oceano interno de forma distinta, né? A grande diferença com as duas primeiras travessias que eu fiz com o Betão vai ser, para mim, vai ser o tipo de barco, porque o Betão está propondo um barco híbrido, já que é um lugar onde vai ter pouco vento, a gente vai ter que ter um sistema de propulsão que não vai ser unicamente a vela, vai ser pedal ou remo, e justamente a gente está bolando esse tipo de coisas por enquanto. Olá, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o podcast que você navega por conversas muito inspiradoras. O bate-papo que começa agora é a parte final da série com Beto Pandiani e Igor Belli. Na semana passada, eles recordaram 2 viagens sensacionais, quando foram em barcos abertos pelos oceanos Pacífico e Atlântico. As viagens fortaleceram ainda mais a parceria entre os dois. E hoje você vai conhecer sobre a próxima aventura deles, marcada para o próximo ano, que percorrerá a passagem noroeste, do Alasca à Groenlândia. Eu estava pensando, antes de começar as perguntas sobre a próxima viagem, Beto, a sua ideia de viajar em barcos sem cabine, tem alguma coisa a ver, porque você é uma pessoa bem alta, você tem o quê, 2 metros de altura, tem uma relação, porque ir num barco você ficaria um pouco desconfortável ou não tem nada a ver? Como que é isso? Tem um pouco a ver, né? Mas não, inicialmente não foi isso não. É que os primeiros 10 anos meu velejando foi no Hobbycat 16, competindo, né? Eu competi muitos anos, corri, sei lá, uns 500 provas. E aí, um dia eu encontrei um amigo na rua, o Marcos Susbaca, e ele contou para mim que a Hobbycat, que é um fabricante de catamarã americano, lançou o 21 Pass, que ele tinha vamos dizer, uma gaiota para um compartimento dentro do casco, já tinha um casco um pouco mais volumoso, e que no catálogo americano mostrava o barco com, sei lá, um casal fazendo umas viagenzinhas pelas Bahamas de 3 dias, ou ali na Flórida, nos Keys, abaixo de Miami e tal. Era um barco bom para você fazer um day camp, assim, né? Velejadas curtas. E aí ele falou assim, a gente podia comprar um barco desse e passar umas semanas nas Bahamas, né? Eu fiquei quieto ouvindo aquilo ali e falei, pô, mas que graça tem ficar nas Bahamas, eu e ele lá, né? Eu falei para ele, não, legal é vir para o Brasil. Aí ele falou, bom, mas no Brasil não vai dar, muito longe, impossível. Eu falei, não, acho que se a gente for descendo pelo Caribe, a gente chega. E aí ele foi almoçar em casa, a gente abriu um Atlas, fizemos as contas, assim, grosseiramente, e vimos que a maior distância eram 200 milhas, que é bastante já para um barco desse, se o vento for contra, né? E pela nossa experiência, que era nenhuma, né? Mas eu não tive dúvida que no momento que aquilo veio na minha cabeça, eu falei, eu quero fazer isso. E aí começou. E depois de um ano, estava lá eu e o Marcos nos Estados Unidos, compramos 2 Hobbycats, tinha o Gibbon Smith, que foi fotógrafo, muito bom, e o Nando, que é um amigo nosso, que é engenheiro naval. E de lá nós saímos de Miami, 2 barcos, passamos lá 3 semanas, né? Até mais, acho que mais de 30 dias, né? Até o barco chegar, montar, comprar tudo, e para uma viagem de 289 dias, que foi uma experiência transformadora na minha vida, né? Porque, obviamente, depois que eu cheguei em Ilhabela, né, eu me perguntei, né, aonde mais eu posso ir com esse negócio aí? Inicialmente, eu tinha muita confiança de que a viagem ia dar certo, mas sabia que poderia não dar. Não porque eu ia cansar ou coisa desse gênero, porque o barco não ia aguentar, né? E, de fato, o barco quebrou muito, mas teve muito aprendizado. Foi nessa viagem que eu conheci o Duncan, né? Porque um tripulante saiu em San Bartolomé, no Caribe, e eu encontrei o Duncan lá, e ele entrou e foi até Ilhabela. Foi meu companheiro de Drake e de Miami, Nova York, que a gente fez uma competição de 1000 milhas. E foi... Eu entendi que o barco sem cabine, inicialmente, ele só iria para alguns lugares
que o barco cabinado não vai, mas entendia que o barco cabinado ia para muitos lugares onde o nosso barco não ia. Então, ao longo dos anos, eu fui, né, junto com os meus companheiros, quebrando esses paradigmas, porque cada vez a gente foi indo mais longe, né? Porque foi primeiro Miami-Ilhabela, depois Porto Montt, Cabo Horn, Rio de Janeiro, depois Antártica, quer dizer, Ushuaia, Antártica, depois Miami, Groenlândia, Chile, Austrália, Cape Town, Ilhabela. E agora Alasca, Groenlândia. Então, inicialmente, se você me perguntasse, Marina, é possível ir para a Antártica num barco como o de vocês? Eu ia dizer não, impossível. Dobrar o Horn, muito menos. Cruzar o Pacífico num barco aberto? Não, isso é uma loucura. Mas, com o tempo, né, a gente vai ganhando um conhecimento, confiança, e vai, vamos dizer, colocando a barra mais alta, e ao mesmo tempo vai se preparando, a tecnologia também vai mudando, você consegue ter soluções que antigamente não havia. É surpreendente mesmo. Hoje eu olho para trás assim e parece que foi um sonho, né? Algumas horas eu fico pensando, aconteceu mesmo tudo isso, sabe? Foram tantos dias, tantas situações, tantas horas no leme, né? Eu falo assim, meu Deus, eu não sabia que eu tinha essa resiliência, essa paciência. O Igor deve pensar a mesma coisa, né? Quantas horas a gente já ficou no leme nesse barco, né? E sentado ali olhando para nada, né? Principalmente nas duas travessias que a gente fez, que foram travessias oceânicas, né? Que você não vê nada. Acho que agora o Igor vai provar nessa terceira viagem que nós vamos fazer juntos o que eu já provei antes, que é velejar o tempo todo olhando para a terra, para acidentes geográficos, né? Tem um aspecto que é mais confortável pela segurança, porque qualquer problema você encosta. Por outro lado, tem uma atenção redobrada, porque um barco à vela próximo de terra é sempre um problema, né? É pedra, banco de areia, corrente, sei lá, tem muita coisa que pode acontecer. Outras embarcações, né? Mas ela a viagem fica mais entretida, né? Porque você vai vendo coisa, né? O tempo todo, né? Às vezes você vê um cabo, uma ponta lá longe, um farol, e você veleja 6, 7 horas olhando aquele negócio, ele vai chegando, tem uma hora que você chega naquele lugar, né? Aí você enxerga um outro. Então, é diferente, né? No mar, a gente já conversou muito sobre isso, Igor e eu. Você todo dia persegue o horizonte, né? Só que você não alcança o horizonte nunca. O GPS, ele diz que você está andando, né? Você está progredindo, mas você não vê o progresso, né? Até o dia que você enxerga a ilha que você vai chegar. Mas durante aquele tempo que você está lá no mar, você tem que esquecer. A tua vida é aquilo e pronto, né? Eu acho que deve acontecer para o Igor igual, a gente mergulha muito para dentro, né? Esses momentos que o Igor falou, que ele fica quieto, que eu percebo, eu também sinto necessidade de ficar quieto comigo, né? Então, eu creio que quando nós atravessamos os dois oceanos juntos, cada um também atravessou, né, o seu oceano interno de forma distinta, né? Vocês compartilharam um pouquinho das vivências anteriores, das travessias anteriores, muito legais, e eu gostaria de ouvi-los sobre o projeto Rota Polar, marcado para o ano que vem, que é a próxima viagem de vocês juntos, né? Eu gostaria de saber um pouco da rota, enfim, da viagem que vocês estão preparando para o verão do Hemisfério Norte do ano que vem, é isso mesmo? Pode falar, Igor. Então, para mim, mais uma vez, é uma ideia do Betão. O Betão está me convidando para fazer essa viagem com ele. Na lógica, para mim, a gente teria que ter feito o Índico primeiro. Mas as coisas não são lógicas na vida, né? Então, lá vai o Betão, um brasileiro, indo para o frio de novo. Para mim vai ser uma grande novidade, porque, como o Betão falou anteriormente, vai ser a primeira viagem que a gente vai no pinga-pinga, digamos.
Então, parando todos os dias, ou quase todos os dias, em função das condições, obviamente, mas isso pela proximidade da Terra. A gente em nenhum momento estaria muito longe da Terra. A passagem do Noroeste, que o Betão se propõe de fazer, é a passagem que existe ao norte do Canadá e ao norte do Alasca, que essa passagem é a passagem que comunica entre o Atlântico e o Pacífico, ou entre o Pacífico e o Atlântico. Nesse caso, a proposta é ir do Alasca até a Groenlândia, então do lado do Pacífico para o lado Atlântico. Anos atrás, digamos dezenas ou uma centena de anos atrás, essa passagem era quase impossível de se fazer de barco à vela, só os grandes quebra-gelos podiam fazer. E eu diria que desde uns 30 anos, de fato, do aquecimento global, cada vez mais o verão permite a passagem de pequenos barcos que não quebram o gelo. Aliás, não todos os anos dá para fazer, tem anos ainda que alguns veleiros não conseguem passar. Mas a grande diferença com as duas primeiras travessias que eu fiz com o Betão para mim, vai ser o tipo de barco, porque o Betão está propondo um barco híbrido, já que é um lugar onde vai ter pouco vento, a gente vai ter que ter um sistema de propulsão que não vai ser unicamente a vela, vai ser pedal ou remo, e justamente a gente está bolando esse tipo de coisa por enquanto. A outra grande diferença vai ser a temperatura do ar e principalmente do mar. Na travessia do Atlântico e do Pacífico, teve certos momentos em que a água não estava muito quente, mas não era uma água em que dava perigo de morte se caísse nela. No caso do norte é o caso, então, bom, não vai ser tão agradável nesse aspecto, digamos. Mais um pequeno detalhe é que geralmente todas as expedições que o Betão fez, que eu participei, o homem sempre era o último animal na cadeia alimentícia, né? Que não tinha nenhum bicho grande que gostasse de carne vermelha dando mole por aí. E nesse caso, existe o potencial encontro com ursos polares. E é uma ideia, assim, não tem que pensar muito, digamos. Tem que se preparar, mas não tem que pensar muito no assunto. Saber que a gente não é o topo da cadeia é um bom exercício para a gente pensar com quem a gente come, né? Totalmente. Imagina você sai de noite para fazer xixi, tem um urso branco olhando para você. Olá, tudo bem? Tava justamente com fome no café da manhã, bora lá. É por isso que eu não vou sair para fazer xixi. Ainda bem, geralmente os ursos são espertos, né? Eles escolhem primeiro o maiorzão, assim, que tem mais carne para comer, e deixa o pequeno correr tranquilo. Agora, uma curiosidade, o Betão tem 2 metros, e o Igor, qual é a sua altura? 1,72, 73. Quando ele não tá de salto, né? Não muda muito, né? Tá quase lá, né? Não vamos entrar nessa, Betão. Ai, muito bom. Você sabe que quando eu comecei a conversar com o Diego, que hoje em dia é meu marido, com quem eu viajei, estava no veleiro nos últimos 4 anos, ele mandou uma foto para mim. Eu nunca me esqueço, na nossa começo de conversa, assim, para saber se eu ia ou não encontrá-lo na viagem, embarcar, ele mandou uma foto via WhatsApp de um par de pé de patos com salto. Eu falei, não vou precisar disso também, porque com a minha altura também não vou nunca usar isso. Ele falou, não, você nunca sabe quando é que vai ter um time de basquete aquático, né? Você pode precisar. Eu adorei, achei um senso de humor sensacional, mas era muito engraçado aquele par de pé de patos com salto, assim, coisa de montagem de Photoshop, era muito tosco, na verdade, mas engraçado, sabe? Bom, olha nunca aí, vi um isso. ingrediente importante, o sentido de humor, mais uma vez. É fundamental, né?
Eu acho que não existe, acho que era uma montagem de foto, assim, daí eles mudaram, assim, então ficou uma coisa meio inclinada com um saltinho, assim, uma coisa inimaginável, bizarra, assim. Acho que não... Tosco, com certeza existe. Tudo existe nesse mundo. É verdade. O barco já tem nome ou apelido? Que eu vi que os outros barcos tinham, que eram o Bye Bye Brasil, depois o Picolé. Esse barco que vocês viajam, que vão viajar no ano que vem, nessa próxima viagem, já definiram um nome ou um apelido para ele? Não tem ainda. Não tem. Não tem. Primeiro porque pode ser que a gente venda o projeto para uma marca e ela coloque a marca, o nome da marca vira o nome do barco. É um risco. Mas se a gente for dar o nome para o barco, nossa, já pensei tantas coisas. O nome ideal tem que ser Picolé para essa, né? Você usou. Pois é, Picolé seria um nome bom. Mas agora com essa coisa de mudanças climáticas, o objetivo é fazer um filme, né, sobre mudanças climáticas, talvez a gente pense num nome que seja interessante, né, que por si só já seja algo que chama atenção. Então, não sei, ainda estou aqui pensando. Beto, pegando carona no que você estava falando das mudanças climáticas, né, que vocês têm essa ideia de fazer um documentário, como é que vai ser isso na viagem? Como vai ser? Bom, é complexo, viu? Porque a gente vai ter uma equipe, né, de 2 pessoas, talvez até 3, que vão nos seguir com um aviãozinho, né? Porque ali no Ártico não tem estrada, as estradas são aéreas, né? Ou hidroavião ou avião. Então nós temos 7 a 8 escalas previstas para nos encontrarmos com a equipe de cinema, documentação, e nos trechos que nós estivermos sozinhos, nós 2 vamos, enfim, gerar as imagens. A gente já fez isso. O que mudou é que hoje em dia a gente tem muito mais recurso, né? Tem drone, as microcâmeras são melhores. Hoje um telefone tem uma qualidade de 4K, se quiser, quer dizer, você não precisa levar câmeras gigantes, né? Eu imagino que as câmeras vão ser bem menores, mas com uma qualidade ótica e de resolução muito maior do que a última viagem, por exemplo, né? E depois tem, né, a gente faz, por exemplo, a documentação da saída, a montagem do barco, o dia a dia antes da partida, depois a partida, e depois o dia a dia nosso, as rotinas, aí paisagem, né, os animais marinhos, enfim, as conversas, mostrando a tecnologia do barco, manobra, esse tipo de coisa, né? E quando a gente chega nos encontros com a produtora, a gente faz as chegadas, faz o durante e faz a saída. E depois a produção vai entrevistar os cientistas, pesquisadores, e também as pessoas que nós vamos encontrar ao longo do caminho. São pessoas que vivem naquele ambiente e eles, melhor do que qualquer um, podem dizer como as mudanças estão afetando a vida deles, a vida animal, a pesca, a sobrevivência no Ártico, né? E a previsão de vocês é partir no ano que vem, em junho, é isso mesmo? Junho a gente tem que estar na água. A gente tem que estar em maio, em Nome, no Alasca, porque a gente já sabe que para montar o barco são umas 3 semanas, né? A gente sair de lá com tudo bonitinho, já testado, ainda mais uma viagem como essa, né? Tem mais coisa para cuidar dessa vez, né? E o fato de a gente ter, vamos dizer, de não ter ninguém junto com a gente, né? Tem que ter um planejamento realmente maior, né? No frio as coisas são mais complicadas, né? E a gente, no frio a gente tem a questão da água, como o Igor falou. A meteorologia é mais estável, mas quando muda lá em cima é mais violento, né? Tem a questão do gelo, tem a questão do urso, tem a questão da autonomia da água, né? A gente normalmente dessaliniza a água manualmente, e a gente sabe que para a gente dessalinizar a água, a gente precisa de uma água muito limpa, né?
A gente precisa encontrar água limpa lá para dessalinizar lá. Então eu creio que a gente vai trabalhar bastante nessa viagem, né? Fora os dias que a gente não vai ter vento, que a gente vai ter que pedalar. Isso já vai ser uma grande diferença de todas as viagens, né? Eu li, na verdade, uma frase sua que acho que é no seu site, Beto, que você fala que você faz uma analogia que velejar é jogar xadrez com o vento, né? E aí eu fiquei pensando, mas então na próxima viagem que vocês estão prevendo, eventualmente não muito vento, vai ter que incorporar o elemento urso polar nesse jogo de xadrez, né? Pois é. Jogar xadrez com urso polar eu nunca joguei, viu, Igor? Porque é bom ganhar sempre, né? Não pode perder. Mas não só com vento, né? Xadrez também vamos ter o parâmetro gelo, né? Que é um parâmetro que é dificilmente previsível antes da temporada, porque pode acabar sendo uma temporada com bastante gelo, pode ser uma temporada com pouco gelo. E isso a gente não é muito difícil prever. E logo, estando lá, o gelo também traz ou leva embora o gelo. Então vamos ter que... Vai ser uma partida de xadrez com vários elementos. Com o urso polar, obviamente, com o vento, com o gelo e com nós mesmos, né? Sempre tem uma partida de xadrez com nós mesmos, com os problemas técnicos do barco, porque é uma ilusão pensar que tudo dá sempre certo. A gente se prepara, aliás, o sucesso dessas exposições está na preparação, mas não necessariamente na preparação para evitar problemas, obviamente, mas sempre tendo consciência, sendo consciente de que problemas vão acontecer. Então você tem que estar pronto a enfrentar esses problemas, tanto técnicos, como emocionais, como logísticos, e o começo das viagens sempre são os mais complicados nesse aspecto. Terreno novo, vento novo, gelo novo, problemas novos. Barco novo, e são os momentos em que você ainda não está tão cansado, então tem que aproveitar para solucionar tudo conforme eles vão aparecendo, porque depois de 2-3 meses de viagem, até com boas condições de navegação, existe um certo cansaço físico e emocional, e os problemas ficam mais difíceis de ser solucionados. Quanto tempo vocês estão imaginando que vai durar a próxima viagem, o projeto Rota Polar, no ano que vem? Uns 7 anos. Olha a boca, hein? Não fala. Fala a verdade, pô. 100 dias, na minha opinião, 100 dias. Não, de todas formas, a gente tem um fator limitante que é a temporada, né? Do mesmo jeito que o verão não faz tanto frio e o mar está descongelado, e temos muita luz do dia, até 24 horas em uma certa época, o inverno chega a setembro, já são 12 horas de dia. Então já começa a ficar muito mais frio, a navegação é possível durante menos horas. Então tem um fator limitante que é natural, digamos. Tem um tempo, os dias contados para fechar essa viagem. Legal. E falando em dia certo, o seu aniversário, Igor, é 8 de junho, se não estou enganada. Vocês estão preparando alguma coisa para essa data no ano que vem? O Beto, eu não sei quando que é o seu aniversário. Eu não sei se você vai também estar no barco no seu aniversário, mas eu lembro que do Igor coincidiria com a viagem de vocês. É capaz, o meu é 5 de setembro, é capaz de estar no final. Vai acontecer entre os nossos dois aniversários. É uma boa, aliás, não tinha pensado nisso. Vai ter que levar um bolo para fazer um bolo, receita para bolo. Levar a velhinha. Frisado? Deve ter. Mas Bom, joguei a ideia aí para vocês, então. Então, eu quero uma pele de urso de presente. Bom, a gente fala isso na coletiva de imprensa, você vai ver. Pode ser sintético, vai. É melhor.
Bom, estou chegando aqui no final da conversa com vocês. Tem mais uma pergunta que eu gostaria de fazer com relação a como que as pessoas podem conhecer mais sobre o projeto, se você tem já alguma plataforma criada, Beto ou Igor, que vocês gostariam de divulgar, e também, se vocês para ficarem livres para darem algum recado, enfim, como é que está a questão de apoio, se quiserem usar esse espaço para dar um recado, fiquem à vontade. Bom, muito obrigado, Marina. Ainda estamos buscando apoio, vamos encontrar, mas é sempre vamos dizer assim, uma caminhada difícil, né? Faz parte da própria preparação da viagem. A viagem, a gente tem que captar esse dinheiro esse ano, né, para acontecer ela o ano que vem. Então, quem estiver nos ouvindo, tiver uma empresa que tenha interesse em investir num filme, um conteúdo extremamente importante, visto que, né, segunda-feira passada saiu o relatório do IPCC, né, que é aquele painel global sobre o clima, onde 166 cientistas, se eu não me engano, falam sobre a leitura de como está a natureza e o cenário dos próximos 10 anos em relação à emissão de gases de combustível baseados em combustível fóssil, né? E que a taxa de aquecimento projetado é muito acima do desejado, né? Então esse é um filme bastante relevante, porque eu vejo assim, a gente precisa criar engajamento das pessoas. Só que hoje a mídia, ela tem um papel, você vê, de informar, mas existe tanta notícia ruim, tanta informação sem amor, a minha maneira de ver, assim, sem entendimento, sem uma explicação, tudo gera briga política e tal, as pessoas ficam cansadas. E eu vejo que o filme que nós vamos fazer e o conteúdo que vai ser disponibilizado durante a própria viagem, né, a gente vai transmitir todos os dias diários, né, sejam em texto, voz, em vídeo, é um conteúdo que traz, uma coisa lúdica, né? Da viagem, da aventura, da natureza, da relação de dois amigos que estão num lugar, num ambiente bastante inóspito, num barco aberto, quer dizer, por que tudo isso, né? Entrevistando pessoas que moram nessa região. Então, é diferente você colocar essa informação para as pessoas, muito diferente de um relatório, né? Normalmente as pessoas não se engajam porque muitas vezes essa informação é distante ou ela não é muito compreendida. E eu creio que, eu tenho muita certeza disso, de que um conteúdo desse cria muito engajamento, né? E é possível você fazer também campanhas de crowdfunding para as pessoas doarem dinheiro para determinadas organizações como a SOS Pantanal, né, que monta as brigadas contra incêndio, que são os grandes vilões aqui no Brasil, né, em relação a CO2 na atmosfera. Então, é a maneira que o Igor e eu encontramos de fazermos o que a gente gosta, que é a viagem, a exploração, ao mesmo tempo trazendo um tema relevante, sob o olhar de duas pessoas que são, vamos dizer, nem o Igor e eu somos cientistas, mas vamos dizer, nós somos dois observadores da natureza, né, intensos, né? O Igor até mais que eu, né? Ele nasceu num barco à vela e viveu a maior parte da vida dele flutuando, né? Então, essas duas pessoas vão para uma região onde está sendo alvo de mudanças de uma maneira irrefutável, né? Não tem como dizer que não está mudando. Existe muita polêmica em torno dessa coisa da mudança climática, aquecimento, né? Infelizmente tornou-se um tema político, não um tema científico. E a nossa proposta é fazer um filme independente, onde nós vamos falar, testemunhar o que nós vimos e vamos ouvir pessoas que têm coisas a dizer. Então, as empresas que querem se engajar nesse tema de meio ambiente, de uma forma até pragmática, né, verdadeira, né, propondo ações, serão muito bem-vindas no projeto.
Maravilha, eu vou colocar, Beto, depois eu verifico contigo direitinho os contatos para o pessoal entrar em contato contigo e poder ser parceiro nessa viagem que com certeza vai resultar numa bela experiência, e eu já estou aqui na curiosidade, ansiosa aqui para ver, acompanhar vocês. Eu desejo que façam uma belíssima travessia e vai ser uma honra depois, uma alegria novamente conversar com vocês mais para frente, depois dessa viagem. Muito obrigada aos dois pela participação, pela paciência e super legal ouvi-los. Obrigado, Marina, ao contrário, obrigado pelo espaço que você está dando para nós aqui, é fundamental. Muito obrigado, Marina, e na volta, quando a gente acabar, a gente conta para você como é que é jogar xadrez com o urso polar. Maravilha, eu quero ver foto disso, hein? Só vou aceitar, só vou acreditar se eu ver foto disso, ou vídeo. Tá bom. Bom, e assim a gente encerra a série com o Beto Pandiani e Igor Belli. Muito obrigada por prestigiar o Maré Sonora. Um agradecimento especial também aos nossos apoiadores e ao Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu pelo perfil no Instagram, @Café do Luiz. As entregas podem ser feitas para todo o Brasil. E se você quiser ser um apoiador ou apoiadora do Maré Sonora, é super fácil. A gente tem a chave cadastrada Pix, que é a seguinte: podcastmaresonora@gmail.com. Por lá você pode fazer uma transferência e doar o valor que puder e quiser para nos ajudar. A sua contribuição vai ser super importante para nos ajudar a seguir adiante e cobrir os gastos necessários à produção do Maré Sonora. Eu volto na próxima segunda-feira com uma nova série por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!